Aqui no programa Além da Notícia, o tema do programa de hoje é a região Nordeste, a seca na região Nordeste. Por que não se resolveu este problema até hoje? Tem saída, tem solução? Eu vou deixar uma pergunta na manga aqui para o finalzinho, que vai ser esta aqui. A região Nordeste sempre sofreu com as secas. Essa situação se repete sem medidas eficientes por parte dos governantes. Falta o quê? É vontade política? A gente vai deixar mais para o final essa pergunta aqui. Bom, eu quero conversar também com o Guilherme. Guilherme, o Nordeste hoje, economistas dizem que a região já tem um poder de compra estimado em quase 450 bilhões de reais, mas com uma classe média que deverá alcançar 50% da população em 5 anos, sua ascensão está apenas no começo. Essas informações vêm se confirmando? Sim, vêm se confirmando. Um dado interessante, se você acompanha nos últimos 10 anos o crescimento da renda dos mais ricos e dos mais pobres, os 10% mais ricos tiveram a renda no período dos últimos 10 anos, cresceu cerca de 25% em todo o período. Os mais pobres, a renda cresceu mais de 120%, ou seja, os 10% mais pobres. Veja como a renda tem crescido. Isso, vários fatores, né? Tanto as elevações do salário mínimo, quanto do Bolsa Família. O Nordeste hoje representa 53% dos pobres. E é essa população que está ganhando essa transferência de renda e que tem permitido dinamizar vários setores, principalmente do serviço, ou seja, comércio, serviços, né? Essa população, mesmo com uma baixa renda, ganhando esse recurso, essa transferência do Bolsa Família, ela tem conseguido dinamizar certos lugares que antes não tinha capacidade de nenhum dinamismo no comércio. Então, se você junta essas elevações do salário mínimo, que beneficia o poder de compra de toda a economia, Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, se você olha a distribuição espacial do Minha Casa Minha Vida, 45% das unidades contratadas está no Nordeste. Ou seja, também aí você dá um maior dinamismo para toda a região, né? Se você começa a olhar para outros indicadores, tanto sociais como de educação, de saúde, de renda que nós falamos, tem melhorado. Mas uma coisa que eu concordo com o Daniel, que ainda é marcante, e apesar de todos os avanços, a gente não avançou ainda, que é a educação. A gente tem muito que avançar em educação. O gasto por aluno, por exemplo, nas redes municipais, que você pega todo o ensino até o ensino fundamental, é cerca de metade do que é feito no Sudeste. Ou seja, se a gente não virar esse padrão de investimento, investindo mais nessas crianças no Nordeste, vai ser difícil, ou vai ser mais difícil que o Nordeste supere a sua situação. Se a gente olha o estoque aí da população que já está educada, a gente vai para os níveis de analfabetismo, né? Cerca de 20% da população do Nordeste, eu já tinha falado no início, é analfabeta, ainda é analfabeta. Então, apesar de todos os avanços... Eu até apresentaria outros números aqui. Olha, o Nordeste concentra 52% do total de analfabetos do Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em 2012. E no Nordeste, isso, se você olhar só o Nordeste, da população do Nordeste, 20% é analfabeta. Se você olhar o Brasil todo, 50% está lá. Ou seja, é um número muito, muito grande e tem que ser atacado. Mas se você olha os números de investimento em educação comparado ao Sudeste, você não vê que esse ciclo está revertendo. Daniel, o que é questionável nesta ascensão recente do Nordeste? O que você questionaria? Bom, há uma questão preliminar a ser considerada de que o Nordeste não é linear. O Nordeste são 9 estados, portanto são realidades bastante diversificadas. Há estados que melhoraram a situação, há estados que estão mais ou menos iguais e há estados que frequentam a tragédia permanente. O mais recente é o Maranhão. Maranhão, onde reina uma única família por décadas, continua mergulhado na profunda miséria e abandono há muito tempo. Lá
está o maior índice de analfabetismo, junto com Alagoas, o maior índice de analfabetismo do país. Índice de pobreza extrema. Então, há de se pensar, em primeiro lugar, de que não há uma linearidade, uma situação igual a uma situação diversificada, que permite dizer que em alguns lugares a situação melhorou, em outros lugares a situação efetivamente não tem saído do lugar e, ao contrário, tem piorado. Agora, sob alguns aspectos, de fato, a região tem buscado encontrar a sua vocação de desenvolvimento. Há uma discussão sobre o que é desenvolvimento. Desenvolvimento, Stiglitz, o Prêmio Nobel da Economia, diz que desenvolvimento é superação de desigualdade. Então, isso, se for assim, lá não há desenvolvimento. Porque os números são muito fantasiosos, né? Os números são perigosos. Se a pessoa não tem nada e recebe R$1, ela melhorou 100%. Né? Mas não melhorou coisa nenhuma. Né? Então, R$1 não é nada. R$1 não é nada. Então, os números são perigosos. De qualquer maneira, o encontro da vocação, as possibilidades... O Nordeste é uma região de possibilidades. Se Israel, que era deserto, tem possibilidades, só para citar esse exemplo, retomando o exemplo citado anteriormente, o Nordeste tem as suas possibilidades. É uma região com potencialidade de produção fantástica, de produtos que poderiam servir à mesa do brasileiro, caso fosse possibilitada esse desenvolvimento efetivo da região, como o fato de que da implantação de indústrias, a proximidade da Europa, a proximidade dos Estados Unidos, melhor do que em outros lugares. Todos esses são potenciais, e o turismo, né? Todos esses são potenciais que poderiam ser desenvolvidos, mas falar em desenvolvimento, há de se falar, é necessário ter presente de que isso tudo vai beneficiar o conjunto da população ou só vai beneficiar mais alguns? Porque nós estaremos permanentemente retomando ou reproduzindo a situação dramática que se perpetuou ao longo do tempo no Nordeste. O turismo, só complementando, é uma das grandes potencialidades do Nordeste, ao meu ver, mas ainda pouco explorado. A gente tem números, a gente tem uma pesquisa, um sistema de informações sobre o mercado de trabalho no turismo, e a gente acompanha isso mensalmente. Então, a gente tem estatísticas desde 2002, mas se a gente pegar dados de 2006, por exemplo, mais recente, até o último dado que a gente tem em 2012, a gente vê que o Nordeste foi o estado em que o emprego no turismo cresceu menos. Ou seja, enquanto a média anual de crescimento no Sudeste foi de 5% do emprego no turismo, o Nordeste foi de 1%. Ou seja, apesar do Nordeste está ganhando emprego no turismo, está crescendo a indústria do turismo, se comparado ao Sudeste ainda é muito fraco. E por quê? Porque a infraestrutura turística no Nordeste ainda é precária. E com o ganho recente também de renda da população, muitas vezes o Nordeste é caro. Então a população prefere ir para fora, que está mais barato, do que ir para o Nordeste. Enquanto isso, o Sudeste ele pega muito do turismo de negócios que o Nordeste ainda não conseguiu explorar. Tem um forte turismo intra-regional no Sudeste, que é muito forte, que o Nordeste não tem. Então, assim, são potencialidades pouco exploradas e que tem que ser melhor atacadas, maiores investimentos para atender tanto o turista interno quanto o externo. Bom, pelo que a gente está conversando aqui, essa ascensão recente do Nordeste, visível do Nordeste nos últimos anos, tem muito a ver com esse repasse de renda pública, desse repasse de renda governamental através dos vários programas sociais. Alguma observação quanto a esse repasse feito pelos governos últimos no Brasil, Daniel? Veja bem o seguinte, a gente liga o repasse com as potencialidades. O Nordeste, a partir de um investimento imenso, passou a exportar, a partir dessa região exatamente de Petrolina, passou a exportar melões, uva,
enfim, uma série de frutos. Hoje o Ceará exporta flores, exporta frutos, né? Então, isso significa que houve uma canalização de recursos e a partir e são imensos, e a partir dessa canalização houve a possibilidade de poder desenvolver iniciativas que produzem renda para a região. Então, o aproveitamento dessas potencialidades a partir do investimento adequado, não concentrado, mas adequado, expandido, poderia viabilizar iniciativas, poderia viabilizar a geração de renda para um conjunto grande da população. Circunstâncias, eu me lembro especificamente da questão do algodão. O Ceará foi um dos maiores exportadores de algodão e por uma pressão externa nos Estados Unidos, né, eles destruíram a produção de algodão no Nordeste. Ou seja, era um problema técnico, quer dizer, perdão, um problema de assistência técnica, um problema que a agronomia poderia ter resolvido, ou a veterinária, a agronomia poderia ter resolvido, mas aí houve outros interesses que entraram no meio. O que eu resgato esse fato, porque para retomar a ideia da potencialidade, ou seja, tem potencialidade, há possibilidade de produção, Petrolina está aí que não me desmente de novo, né? Há possibilidade de produção, mas o problema é de que o investimento ele precisa ser socializado, ele precisa ser expandido, ele precisa chegar nas pessoas. Agora, há um empecilho, eu volto a repetir o que eu disse antes, há um empecilho sério que está relacionado à estrutura fundiária. É necessário mexer com isso, é necessário chegar a esse ponto. O que está acontecendo? E esse não é um desafio fácil de ser abraçado pelos governantes, não é? Não é fácil porque mexe exatamente com poderes encastelados e com os quais ao longo os próprios de séculos. Governantes estão envolvidos. Exatamente, estão envolvidos, não querem mexer com isso. Mas veja você, há um primeiro canal, eu estou falando de transposição não porque eu concordo com ela, eu acho que há outros fatores que deveriam ser considerados, mas não sou efetivamente contra que a água chegue nas regiões, mas há um primeiro canal da transposição que entra pelo interior do Pernambuco. Esse canal deveria beneficiar os agricultores da região. O que a gente está observando? Está certo que a água parou por causa de um problema da transposição e isso está rachando tudo, vai ter de ser refeito todo. Mas o que está acontecendo lá? Está acontecendo de que ao lado do canal, onde há dois fatores em relação a essa transposição, a essa disponibilidade de água. A primeira é de que o custo do acesso à água vai ser tão alto que só aqueles que têm muito dinheiro vão poder acessar essa água. Então esse é o primeiro problema. Né, onde as pessoas dizem, bom, mas a água está passando aqui, eu não posso acessar porque tenho de pagar um custo muito alto. Então lá não está disponível. Segundo, o fenômeno de que na região próxima do canal, os pequenos estão sendo jogados para o lado e estão chegando os proprietários capitalizados para tomar conta da margem dos canais. Ou seja, a ideia de que um canal saindo do Pernambuco e chegando a Paraíba, a partir do São Francisco, iria beneficiar a população próxima não é verdadeira, porque há dois impedimentos. O primeiro é o preço da água e o segundo é exatamente a expulsão do pequeno pelo grande que vem para se apropriar da água. Então, na verdade, de repente, nós não estamos mais discutindo água, nós estamos discutindo justiça social, nós estamos discutindo as oportunidades para todo mundo e não só para alguns. E esse é um debate que não se esgota desde o início da proposta dessa transposição, com todos os seus prós e os seus contras. Eu quero, mudando de assunto brevemente por causa aqui da pauta que a gente tem, seguir o seguinte: há uma unanimidade universal. Sem educação não há desenvolvimento. Eu volto na questão da educação.
Porque, olha só, o Nordeste, vamos repetir, concentra 52% do total de analfabetos do Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE em 2012. Esse estudo, um estudo realizado em 2011, aponta que 12,9 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade não sabem ler nem escrever. Destes, 6,8 milhões estão na região Nordeste. Veja bem, de 15 brasileiros com mais de 15 anos de idade. 6,8% milhões estão no Nordeste, que tem taxa de analfabetismo de 16,9%, quase o dobro da média nacional, de 8,6%. O que gera ou mantém esses números absurdos na região? Vou fazer uma pergunta agora muito popular que todo mundo diz. Os governantes não querem investir em educação porque eles querem continuar dominando a massa nordestina para continuarem se reelegendo e continuarem com o domínio político na região. Existe isso e vocês concordam também de que para o desenvolvimento a educação é indispensável? Com certeza. Como eu tinha falado antes, se não se mexer no investimento e na qualidade do ensino no Nordeste, vai ser muito difícil o Nordeste superar os seus problemas. Com uma população de baixa escolaridade, baixa qualificação, por exemplo, você já inibe grandes empresas de inovação, de pesquisa e de desenvolvimento se instalar no Nordeste. Não tem capital humano, não tem pessoas qualificadas para fazer as coisas. Até nos serviços mais básicos, né, a produtividade é baixa, você torna o Nordeste muito custoso. Então, a saída é como disse, hoje nós temos um investimento no aluno, se comparado com o Nordeste, com o Sudeste, é a metade. Ou seja, se a gente não rever isso, não mudar essa lógica do investimento e não mudar a lógica de se pensar a qualidade da educação, não só como o Brasil como um todo, mas especificamente no Nordeste, vai ser muito difícil a região ter um futuro diferente do que a gente viu nos últimos anos. Apesar de todos os investimentos, você joga dinheiro na região, transfere renda, faz vários programas, mas se a população não se qualifica, não melhora o seu nível educacional, eu não vejo lugar no mundo que conseguiu se desenvolver sem educação. Muito bem. Daniel Heck, eu vou te perguntar daqui a pouquinho justamente, você acha que há uma orquestração política? Muita gente defende isso. Há uma orquestração política, os políticos nordestinos não querem o desenvolvimento educacional da região, porque a eles não interessa isso. Mas deixa para depois do intervalo para você nos responder, a gente vai e volta em 3 minutinhos.